Continuando então com a apresentação básica do Revit, para mim uma coisa que é muito importante de saber antes de começar a fazer qualquer coisa no Revit é saber selecionar os objetos. Então é isso que a gente vai ver nessa aula. Eu estou ainda naquele projeto modelo que a gente abriu na aula anterior, eu fui para a vista 3D. Se você não tiver com a vista 3D aberta, você pode simplesmente clicar nessa casinha na barra de acesso rápido. Tá? Lembrando que essa barra pode estar aqui em cima para você. Ou então você pode vir aqui no navegador de projeto, que é essa janela aqui, e abrir dentro de vistas. Você pode abrir aqui as vistas 3D. Tem aqui a vista 3D padrão que está entre colchetes. Tá? Então, dando 2 cliques aqui, abre essa vista. Para selecionar os objetos no Revit, a primeira coisa e mais importante de todas é essa ferramentinha aqui, selecionar elementos por face. Ela vem por padrão desativada, o que significa que você não pode selecionar um objeto clicando na face. Eu estou clicando aqui na face dessa topografia e ele não seleciona. Tá? Com essa ferramenta desativada, você precisa aproximar de uma aresta desse objeto para poder selecionar ele. Tá? Então, clicando pela face não dá. Por isso que eu sempre deixo essa ferramenta ligada. Tá? Só em algumas ocasiões eu desligo ela. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ligar essa ferramenta. Então, agora eu posso clicar em qualquer ponto da face desse objeto que eu consigo selecionar. Tá? Isso aqui é muito útil. Então, primeira coisa. Então, para fazer a seleção dos objetos, basta clicar com o botão esquerdo do mouse, né? E diferente do CAD, que vai adicionando os objetos à seleção, aqui se a gente for clicando de um objeto em outro, ele perde a seleção anterior. Para eu adicionar objetos à seleção, eu preciso segurar a tecla Ctrl. Então, com Ctrl pressionado aparece aquele maisinho e a gente pode ir clicando em vários objetos que ele vai adicionando esses objetos à seleção. Para subtrair é o Shift. Eu seguro o Shift e ele vai subtraindo os objetos da seleção. Com o Ctrl e o Shift marcado, ele vai adicionar o que não tiver selecionado. Então, o telhado não está selecionado. Se eu clicar, ele adiciona. E esse piso que está selecionado, se eu clicar segurando o Ctrl Shift, ele subtrai. Tá? Então, o Ctrl mais Shift serve para adicionar o que não está selecionado e subtrair o que está selecionado. Se eu tiver com qualquer objeto selecionado e clicar no vazio, no espaço de trabalho aqui, ele tira a seleção. Para eu retornar a seleção, caso eu tenha perdido ela sem querer, eu posso clicar com o botão direito do mouse, selecionar o anterior, que ele volta a selecionar todos os objetos que estavam selecionados antes. A gente pode trabalhar também com as caixas de seleção. Então, se eu clicar e segurar e fazer uma caixa de seleção da esquerda para a direita, ele seleciona tudo que tiver completamente dentro dessa caixa. E se eu fizer do lado contrário, né, fazendo uma caixa da direita para a esquerda, ele vai selecionar tudo que tocar a caixa. Não precisa estar completamente dentro da caixa de seleção. Uma outra ferramenta muito importante de seleção é a tecla Tab. Ela serve para alternar entre as possibilidades de seleção. Então, por exemplo, se eu aproximar o mouse aqui dessas placas solares, você vai ver que ele está pegando um grupo. Então, na verdade, isso aqui é um grupo de modelos, tá? É uma matriz, né? Um array que foi criado. Mais pra frente a gente vai ver isso. Mas se eu aproximar e clicar, ele pega o grupo inteiro. E se eu quiser pegar só uma dessas placas solares, eu posso usar a ferramenta Tab para alternar entre as possibilidades. Então, a primeira possibilidade, se eu deixar o mouse parado, vai aparecer ali, grupos de modelo, Array Group 2. Se eu apertar Tab, ele vai pegar um grupinho desse isolado. Se eu apertar mais uma vez Tab, ele vai selecionar por fim o objeto que está dentro desses grupos. E uma outra função da ferramenta Tab é selecionar cadeias de objetos. Então, voltando aqui naquela parede de concreto, se eu aproximar dessa parede sem clicar, ela está pré-selecionada. Se eu pressionar Tab sem segurar, eu aperto simplesmente uma vez Tab e solto, ele vai pré-selecionar toda a cadeia de paredes que estão conectadas.
E aí eu posso clicar e selecionar todas essas paredes. Mesma coisa aqui, eu aproximo de uma parede, aperto uma vez Tab e solto, clico, ele faz a seleção dessa cadeia de paredes. Isso aqui é bem importante também, a gente usa com bastante frequência quando está fazendo os projetos no Revit. Aqui talvez dê para ver com maior facilidade essa alternância de seleção feita com o Tab. Tá? Se eu aproximar aqui, por exemplo, eu tenho vários objetos nessa região. Né? Se eu parar o mouse aqui, ele está pegando o montante da parede de cortina. E conforme eu vou apertando o Tab, você pode ver que ele vai alternando entre as possibilidades de seleção, pegando os painéis, montantes, mobiliário que está dentro da casa, tá? E as cadeias de paredes. Agora eu vou para uma planta de piso para mostrar uma outra ferramenta que eu gosto de usar bastante, que é o selecionar objetos similares. Então eu vou abrir aqui no navegador de projeto, plantas de piso, level 1. Então vou para a planta de piso do pavimento térreo. Vou desligar as sombras aqui embaixo, na barra de ferramentas na vista. E aqui você pode ver, por exemplo, que a gente tem uma porta. E o tipo dessa porta é single flush, né, que é a abertura uma folha só, de 800 por 2100 milímetros. Se eu selecionar essa porta, clicar com o botão direito, eu tenho a opção selecionar todas as instâncias. E aí a gente tem a opção visível na vista ou em todo o projeto. Se eu clicar aqui na opção selecionar todas as instâncias visível na vista, ele vai selecionar todas as portas desse mesmo tipo que estão visíveis nessa vista. No caso aqui ele selecionou essa outra porta, tá? Que significa que ela é do mesmo tipo. Você pode olhar aqui na barra de propriedades que tem duas portas selecionadas. Agora, se eu selecionar essa porta, clicar com o botão direito, selecionar todas as instâncias em todo o projeto, você vai ver que ele vai selecionar 7 portas. Então, ele selecionou as 2 portas desse pavimento. E se eu voltar aqui para a vista 3D, eu vou usar uma ferramenta para isolar a seleção. E você vai ver que tem aqui embaixo aquelas 2 portas, mas ele selecionou também essas outras 5 portas que estão no nível 2. Ou seja, eu não estava vendo elas naquela vista do pavimento inferior, mas elas foram selecionadas porque eu usei a opção de selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Agora eu vou voltar para a vista 3D para mostrar uma outra ferramenta de seleção que é bastante importante. Eu vou desativar essa opção de isolar os objetos. Tá? Vamos supor que eu queira selecionar todas as portas e janelas dessa vista. Mas fica difícil, eu teria que vir aqui, selecionar essas janelas com o Ctrl e ir adicionando, né, ficar procurando, aí fica difícil de selecionar as portas que estão dentro do projeto. Para isso a gente pode usar os filtros. Então eu posso fazer uma janela de seleção total aqui, englobando todo o projeto, por exemplo. E aqui em filtro, com a seleção feita, eu posso clicar aqui em cima em filtro e remover todas as categorias que eu não quero selecionar. Tá? No Revit, os objetos são organizados primariamente por categorias. Então nós temos a categoria de paredes, de pisos, mobiliário, enfim. E eu quero deixar só portas e janelas selecionadas. Então eu posso vir desmarcando todas as categorias que eu não quero, ou simplesmente clicar aqui para verificar nenhum. Então eu vou limpar a seleção, depois eu procuro aqui janelas e portas. Então eu quero deixar essas 2 categorias selecionadas. Então eu clico OK e agora ele manteve só as janelas e portas selecionadas. Se eu usar aquela mesma ferramenta que eu mostrei antes de isolar os objetos, isolar os elementos selecionados, você vai ver que ele só deixou selecionado as portas e as janelas. Aqui você viu que quando eu fiz aquela janela de seleção, apareceu esse monte de alfinetezinho aqui. Isso aqui são vários objetos fixados que estão selecionados. Então, já aproveitando que aconteceu isso, aqui embaixo a gente tem essa ferramenta que é selecionar elementos fixados ou não. Se eu desativar essa opção e fizer de novo essa janela de seleção, você vai ver que não vai aparecer mais aquele monte de alfinetezinho. Apareceram 2 aqui, que na verdade são objetos que estão desbloqueados. Tá?
Eu gosto de deixar essa opção desmarcada porque fica muito mais leve a seleção, tá? Você vai ver que quando ela está marcada e a gente tem esse monte de objetos fixados selecionado, como ele tem que criar esse monte de alfinetezinho, o projeto fica muito mais pesado, tá? Demora mais para ele selecionar e demora mais para navegar também. Então, geralmente eu deixo essa opção desligada, que é melhor de trabalhar. Mais para frente eu explico o que são os objetos fixados e desafixados. E por último, uma outra ferramenta que eu gosto bastante de usar são os conjuntos de seleção. Então eu vou para a planta do nível 1, por exemplo. Então vamos usar o filtro aqui. Eu quero selecionar todo o mobiliário do pavimento térreo. Então eu vou aqui selecionar tudo. Venho aqui em filtro. Eu vou verificar nenhum. Tirei tudo da seleção e vou deixar só o mobiliário. Clico em OK. Então ele manteve só o mobiliário na seleção. E com esses objetos selecionados, eu posso clicar aqui em seleção, ó, em salvar. Então eu vou salvar essa seleção como mobiliário térreo. Então eu posso clicar em OK e a seleção foi salva. Se eu desmarcar essa seleção, fizer várias outras seleções de forma que eu não possa mais usar aquela opção de selecionar anterior, né, teria selecionado, eu posso vir aqui em gerenciar, em seleção, carregar seleção e a minha seleção está salva. Então tem aqui mobiliário do térreo, OK, ele voltou a seleção daqueles objetos. Isso aqui é bastante importante, mais para frente a gente vai ver como que a gente pode aplicar isso para deixar o nosso trabalho mais eficiente. Tá, então com isso você viu as principais formas de seleção de objetos no Revit e ao longo do curso a gente vai praticando elas.